No episódio anterior, nós vimos que as nossas necessidades humanas são satisfeitas e saciadas por Deus. Até nossos desejos naturais são alcançados de forma sobrenatural. Da mesma forma, a confissão dos nossos pecados deve ser uma parte regular de nossas orações. É preciso olhar para as nossas faltas terrenas e buscar perdão do céu. É isso que o Senhor está nos ensinando através da oração de confissão e o pedido de perdão, partes integrais do nosso modelo de oração. Na quinta parte da oração, Jesus nos ensina que precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. É um pedido duplo, onde na primeira parte fala sobre a nossa confissão e na sequência veremos sobre o nosso dever de perdoar. A primeira coisa que nós precisamos em nossa oração é reconhecer que nós somos pecadores e devedores e precisamos saber da destruição que o pecado causa em nossa vida. Em primeiro lugar, o pecado é uma dívida com Deus. O pecado é uma dívida moral. Imagine, por exemplo, um garoto entrando numa sorveteria e pedindo uma casquinha com 2 bolas de sorvete. Ao entregar o sorvete à criança, a atendente diz para ela: olha, são R$5. E os lábios do menino já começam a se estremecer, ele olha pro bolso e fala: olha, minha mãe só me deu R$2, eu só tenho R$2. O que você faria se você fosse testemunha dessa cena? A mesma coisa que muitos de nós faríamos. Pegaríamos R$13 no nosso bolso, daríamos para a atendente e diríamos: olha, deixe-me acertar a dívida desse jovem, desse garoto. O dinheiro pago é um dinheiro legal. A vendedora teria que aceitar esse pagamento e o garotinho poderia ir para casa feliz da vida com o seu sorvete. Agora imaginemos uma cena um pouco diferente. O mesmo menino faz um pedido e assim que a atendente entrega a casquinha de sorvete para ele, ele sai correndo. Ele rouba o sorvete. E para o seu azar, o menino dá de cara com um policial que estava fazendo a sua ronda, enquanto a vendedora grita: para, ladrão! O policial então pega o menino, leva pelo colarinho até ela e pergunta: o que está acontecendo? O que aconteceu? A funcionária diz tudo o que aconteceu, que ela foi roubada. E aí então, você vê essa cena e pega um dinheiro no seu bolso e diz: olha, pode deixar, eu vou pagar a dívida desse garoto. Dessa vez, contudo, a vendedora não tem a obrigação de aceitar o dinheiro da dívida desse menino, porque agora é uma dívida moral e não apenas uma dívida monetária. E o nosso pecado é uma dívida moral para com Deus. Deus nos mandou ser santos como Ele é santo e nos ordena ser perfeitos como Ele é perfeito. E nós estamos tão aquém do seu padrão que é praticamente impossível o pagamento da nossa dívida com Deus. Nós ouvimos por aí que todos nós temos direito a errar pelo menos uma vez na vida, mas a única coisa que nós realmente temos direito é de receber o castigo do fogo eterno de Deus. E a segunda coisa, o pecado não é só uma dívida moral para com Deus, mas também um crime contra Deus. No Catecismo Maior de Westminster, formulado por teólogos ingleses e escoceses por volta de 1600, para o fortalecimento da fé cristã das igrejas ao redor de todo o mundo, há a seguinte pergunta: o que é o pecado? E a resposta é que o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Jeremias criticou o povo de Israel por endurecer o seu coração e adquirir a fronte de uma prostituta. O profeta estava dizendo às pessoas que elas haviam cauterizado o coração a ponto de pecar sem sentir as dores ou culpa desses pecados. Vale repetir que Deus não nos julgará por nossos sentimentos. Ele nos julgará por causa da sua lei. E o seu julgamento é perfeito e completamente justo. A única coisa que jamais desejaríamos enfrentar é o justo juízo de Deus. Em terceiro lugar, o pecado não é só uma dívida moral, o pecado não é só um crime contra Deus, mas o pecado é uma separação eterna de Deus. É um ato de separação pelo qual ficamos seriamente necessitados de reconciliação. A Bíblia toda fala de reconciliação. A única condição necessária para que haja reconciliação é a separação. Aqueles que não estão separados não têm necessidade de ser reconciliados. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Em nosso estado natural, estamos, conforme as Escrituras dizem, em guerra contra Deus, contra o próprio Deus.
Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o plano de reconciliar um homem com Deus é perfeito. E o primeiro passo para isso é encontrar perdão dos nossos pecados. O Pai, através da graça de Jesus, pagou pelo nosso pecado. A condenação do pecado não pode mais recair sobre nós que cremos nele, como diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Se nos esquecermos disso, transformaremos a nossa confissão em uma penitência fatigante de autocomiseração, em vez de considerá-lo como um arrependimento conforme o Evangelho. O fato de que nós somos salvos e aceitos por Cristo, sem que se leve em conta quaisquer de nossas boas obras ou os nossos esforços, isso muda a natureza do arrependimento. Quando nos esquecemos da gratuidade da graça, o propósito do nosso arrependimento se torna somente um apaziguamento com Deus. Quando não estamos certos de que Deus nos ama em Cristo, então a confissão e o arrependimento se tornam um modo de nos mantermos bem com Deus, e para isso nós usamos expressões de dor ou de nos sentirmos culpados, na tentativa de impressionar a Deus ou de que Deus tenha piedade de nós. Quando a nossa oração se transforma apenas nisso, o arrependimento ele é hipócrita, amargo, não tem função nenhuma. Lutero acusava esse tipo de arrependimento de legalista, de ser farisaico, de se tratar na essência de uma tentativa de expiar os nossos pecados com as nossas forças. Pode se tornar uma espécie de autoflagelação, de autocrucificação, por meio do qual nós tentamos convencer a Deus e a nós mesmos de que nós estamos infelizes e arrependidos e que nós merecemos ser perdoados. O apóstolo João, ele escreve que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Em outras palavras, seria injusto da parte de Deus negar o nosso perdão, porque Jesus mereceu isso na cruz, ele pagou a nossa dívida na cruz. Como João prossegue, para ressaltar logo em seguida que se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o sacrifício propiciatório por nossos pecados. Todos aqueles que estão em Cristo devem e serão perdoados. Isso porque ele tomou sobre si o castigo e pagou a dívida por todos os nossos pecados. Nós precisamos lembrar o preço do nosso perdão. Os pecados são como dívidas que precisam ser saldadas. Perdoar uma dívida significa que você absorve o custo e arca com o pagamento. A nossa grande dívida é o pecado contra Deus e exigia um pagamento infinito. E a única maneira pela qual Deus poderia nos perdoar era arcando Ele mesmo com o custo. Para isso, Deus Pai enviou Deus Filho para tomar sobre si o nosso castigo, que por sua vez enviou Deus Espírito aos nossos corações. Tudo isso para nos ajudar a receber esse perdão de altíssimo preço. E isso é importante para que não nos esqueçamos do preço do nosso pecado ou do nosso perdão. Dessa forma, nossas orações de confissão e de arrependimento não serão superficiais ou banais. Muitas vezes é possível concordar que algo é pecado sem adotar uma postura de aversão interior a esse pecado. Em outras palavras, existe um tipo de arrependimento falso que, na verdade, não passa de autocomiseração. É como se admitíssemos o pecado, mas não nos entristecêssemos por ele. Talvez fiquemos apenas tristes por conta das consequências dolorosas do pecado. Nesse caso, queremos que a dor pare, que ela desapareça, mas nós não necessariamente adotamos uma mudança interior sincera e real em relação às crenças e desejos desordenados que causaram o pecado. Outro problema comum é tentarmos encobrir ou justificar colocando a culpa em outras pessoas ou nas circunstâncias. O arrependimento real primeiro reconhece o pecado como tal e faz com que assumamos total responsabilidade por ele. Isso gera a verdadeira confissão. Mas como nós devemos confessar os nossos pecados? Jesus ensina os seus discípulos a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas. Isso passa, em primeiro lugar, em reconhecer essa dívida, que ela existe, que nós somos pecadores. E isso pode ser libertador ou simplesmente não ter sentido algum.
quando nós generalizamos, fazendo uma oração, pedindo para que Deus perdoe todos os nossos pecados, ou procuramos justificar as nossas ações, dificilmente essa confissão terá um efeito perdoador. Mas quando a confissão é um derramar de alma diante de Jesus, em uma profunda consciência de que o pecado é pessoal, há libertação e perdão. Jesus ele ainda acrescenta uma condicional a essa oração. Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, que nós devemos perdoar os nossos irmãos, assim como nós recebemos o perdão de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou uma dívida que era impagável, que nós não tínhamos condições de pagar. E quando nós reconhecemos esse perdão, imediatamente nós mergulhamos no amor e na misericórdia de Deus e nós somos capazes de perdoar até 70 vezes 7. Nas suas orações, você tem pedido perdão pelos seus pecados? Você tem dado nome aos seus pecados e reconhecido a graça de Deus sobre você com um arrependimento genuíno? Existe alguém que você ainda não conseguiu perdoar ou pedir perdão? Quando nós oramos o Pai Nosso, nós somos constrangidos e desafiados a nos arrependermos, pedirmos perdão pelos nossos pecados e perdoar os nossos irmãos.